chamo, né, o Paulo Garcia, nosso CEO, para poder apresentar aí as jornadas de conteúdo do dia para vocês e também falar um pouquinho sobre como definir as suas estratégias macro e seus diferenciais. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A casa está cheia, a gente sabe que vai ficar mais cheia ainda. E sair do dia a dia, né? Parar um pouco para olhar para conteúdo, conhecer as pessoas, reconectar com pessoas que a gente não vê faz tempo, mas que sabemos que estamos juntos no mercado, que não é tão grande assim. Eu acho que é sempre um momento memorável. Espero que a jornada que a gente tem para apresentar para vocês hoje seja muito bacana, seja enriquecedora e que as conexões façam jus aí ao nosso nome. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, meu nome é Paulo, eu sou um dos fundadores da Infopryce, co-CEO da companhia, e justamente vou falar um pouco para vocês sobre definição de estratégia macro e seus diferenciais. E para falar disso, antes, vamos passar um videozinho aqui para vocês. Só um segundo. Boa, agora sim. Pessoal, justamente falando um pouco sobre estratégia. Eu não sei exatamente todos os que estão aqui, a depender da posição que ocupam na companhia, vocês devem estar passando justamente agora pelo momento de planejamento estratégico, como nós estamos na Infopryce passando pelo nosso momento de planejamento estratégico. Quem já participou desse tipo de processo sabe que é um evento um tanto quanto intenso, mas necessário para que a gente possa ter uma bússola, um norte para as nossas decisões a serem tomadas nos próximos anos, começando aí em 2026, mas nos anos seguintes. Primeiro, pessoal, queria falar um pouco para vocês de como foi esse ano da Infopryce. Para quem não sabe, essa é a nossa missão, simplificar o varejo para que ele chegue no seu potencial máximo. Esse ano ele foi um ano muito bacana para nós, Houve alguma questão aqui nesse nosso slide, pessoal? Esse ano foi um ano muito bacana para nós, porque nós estamos muito próximos, ainda não chegamos, muito próximos a bater a marca de 300 clientes. E são 300 clientes recorrentes, varejistas do segmento alimentar, varejistas, farmácias e as indústrias que vendem para esses segmentos. Então, ao longo de 12 anos de jornada, chegar num número que eu acho que é tão representativo para nós, é um momento muito bacana e é um prazer poder dividir isso aqui com vocês. Quando a gente fala de estratégia, e é um pouco do que a gente fala no nosso dia a dia, a gente quebra isso em alguns segmentos. Eu queria começar para vocês trazendo um pouco do que são esses desafios estratégicos comerciais no varejo, um pouco de contexto. Então, tentando olhar para a parte comercial, tentando colocar de uma forma muito simplista, mas não sendo simplório, o varejista ele precisa saber como que ele vai precificar os seus SKUs, quais produtos ele vai ter na loja, ele precisa garantir a disponibilidade dele e ele precisa tentar maximizar a sua lucratividade. A indústria, por sua vez, é uma contraparte, o primeiro elo aí nessa cadeia, ela também quer saber para qual parceiro ela vai vender, quais produtos ela vai vender e a que preço ela deve vender. Isso tudo fica um tanto mais complexo quando a gente olha para a nossa realidade hoje, em pleno 2025, onde você tem diversos canais, tanto para comprar quanto para ser impactado. Entrando um pouco mais no detalhe dessa dinâmica, quando a gente fala de varejo e indústria, e aqui, varejo, às vezes, versus indústria, nós temos uma negociação. Quem já, por acaso, viu algum esquema gráfico de negociação, isso aqui basicamente quer dizer nessa barra o preço baratinho, ali o preço caro. Isso aqui exemplifica uma negociação. A gente tem o primeiro elo da cadeia, a indústria, que vai produzir os seus produtos e ela vai ter um custo para tal,
e ela tenta imprimir um preço na hora de vender para o varejista. Agora, ela vai vender pelo preço que ela quer? Não, não vai. O varejista, ele tem uma disposição, e aqui nessa zona verde, em algum momento aqui, em algum local aqui, é onde trava-se uma negociação e é efetuada uma compra. Mas esse é o primeiro elo. Na sequência, a gente tem o shopper. O shopper, que é o objetivo final de todos aqui, ele também tem o seu limite. O varejista não vai vender para o shopper pelo preço que ele quiser. Ele tem uma limitação real. E aqui a gente tem uma segunda negociação, em determinado momento aquela barra preta ali ela vai ser travada e você tem um preço de venda. E aí começa um jogo, de certa forma. O varejista ele vai tentar colocar aquela barra no melhor local possível e ele com a indústria vão tentar colocar essa barra num local que seja de interesse para os dois. Há uma briga, há uma cooperação, o varejista ele tenta obter os seus melhores resultados, a indústria tenta colocar essa barra o máximo para cima possível, mas lembrando que o varejo ele é necessário, ele é parceiro da indústria, então você não pode e não deve arrochar o próximo elo da cadeia, porque senão você está fazendo mal a si mesmo, e idealmente os dois entendem uma forma de trabalhar juntos, deixa de ser varejo versus indústria, aí estamos falando do varejo junto com a indústria, fazendo algo para o consumidor, que é o objetivo final. Falando um pouco mais de contexto, para que esse grande entrave de negociação, a dificuldade, a complexidade que a gente tem da cadeia varejista hoje seja facilitado, a gente tem desafios que precisam ser sobrepassados, e são desafios relacionados principalmente ao entendimento do que está de fato acontecendo, os dados que você tem ou não tem do lado do varejista e do lado da indústria e a capacidade de execução. E aqui, vários, visibilidade limitada dos concorrentes para os dois lados, a gente está no mundo omnichannel e não necessariamente a gente tem uma visão omnichannel do que está acontecendo, como que você garante a conformidade dos preços das negociações que são feitas. Se você ajusta esses pontos, e aqui a gente pode listar vários deles, o varejista ele consegue ter ganhos incríveis em termos de margem e a indústria também. Bom, como que a gente resolve isso? Vamos começar do começo. Vamos para o dito planejamento estratégico. Quem já participou, eu peço desculpas por estar ensinando a missa ao padre, mas para quem não participou do planejamento estratégico, nunca em nenhuma companhia, eu acho que isso aqui é um beabá bem simples para que vocês possam entender como que é feito ou como deveria ser feito. Essa ilustração é basicamente o desenho de uma pessoinha que quer sair do ponto A e quer chegar no ponto B. A questão é como ela vai fazer isso, quais são os erros, quais são os acertos e como que ela vai poder se direcionar ao longo do tempo. O planejamento estratégico é isso, você tem que ter uma bússola, você tem que ter um norte para que as suas decisões sejam amparadas por isso e com sorte você vai chegar próximo de onde você desenhou inicialmente. Como eu falei, começa no ponto A, onde nós estamos, você precisa entender o seu ambiente interno, você precisa entender o seu ambiente externo, mercado, e você precisa entender os seus clientes. E nós vamos para o ponto B, onde a gente quer chegar. Você define onde você quer chegar. Qual que é a sua identidade organizacional, quais são seus objetivos estratégicos e quais são suas prioridades competitivas. E veja bem, essas definições elas são importantes porque muitas vezes elas estão longe da realidade da companhia, mas é o alvo que você coloca para que você possa perseguir. E aí vem o mais importante, que é o caminho disso tudo. Como que você faz para chegar do A ao B? Detalhamento das estratégias, planos de ação, investimentos. Vou entrar no detalhe de cada um desses pontos com vocês agora. Começando por onde estamos. Análise do ambiente interno. Quais são os recursos e competências que você tem hoje na sua instituição, que você tem na sua companhia? Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são as oportunidades? Olhando para o lado do varejo, você pode entrar numa infinidade de temas para você debater e analisar com uma maior profundidade. Você pode falar sobre estoque, você pode falar sobre a precificação em si e diversos outros. E do lado da indústria, coisas similares, a capacidade produtiva, a própria precificação, qual que é a sua estratégia comercial. Quando a gente fala de estrutura organizacional, isso não pode ser deixado de lado, a cultura da companhia ela é muito importante. Você tem as pessoas certas? Vocês estão batendo no mesmo ritmo? Há uma dissonância ou vocês estão falando e agindo de forma uníssona para chegar aonde vocês querem chegar, para vocês chegarem justamente nos objetivos desenhados? E análise financeira? Como é que está esse resultado? Brasil, um país que arrocha no crédito, Selic 15%,
um monte de coisa acontecendo, dificuldades econômicas são a nossa história, e a gente está lá. A batalha segue. O resultado está vindo? A gente tem punch para fazer novos investimentos? O que está dando certo? De todas as iniciativas que foram feitas, quais delas a gente conseguiu o efetivo retorno? E, por fim, a gente olha para o mercado. Nós olhamos para os nossos concorrentes, quais são as tendências, quais são os cenários. Ah, então agora, poxa, marca própria é um negócio que pode ser uma grande fonte de rentabilidade para o varejo. Tem um monte de gente fazendo isso. Eu vi um case ali, vi não sei o que ali. Vamos olhar para esse tema. Tema A, tema B, tema C. Análise da concorrência, imprescindível. O varejista, ele sabe que ele precisa de escala para que ele tenha uma companhia saudável. Mas muita gente abrindo loja, e muita loja uma próxima da outra. Até que ponto isso se sustenta? Como você vai bater com a sua concorrência se você está num ambiente que ele está completamente cheio, que ele está denso? E o cliente, o nosso objetivo final. Quem são eles? A gente sabe quem que é o nosso cliente? A gente está se comunicando? A gente está se comunicando com A, mas na verdade o nosso cliente é B? A gente tem entendimento, a gente tem clareza sobre isso? Depois que você faz essa análise sobre esses 3 grandes pilares, ou quando você olha para o mercado, você olha para os clientes e você olha internamente, você vai para o segundo ponto, que é desenhar o seu alvo. Qual que é o nosso grande objetivo? Onde a gente quer chegar? E aí a gente precisa refletir sobre algumas coisas. Identidade organizacional, qual que é a nossa missão? Por que a gente está fazendo isso? Qual que é a nossa visão? Quais são os nossos valores? Pessoal, essa parte cultural aqui pode parecer blá, 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 mas ela é imprescindível. E veja, há uma diferença substancial entre ensejo de cultura e cultura na prática. Ensejo de cultura é o que você define no seu planejamento estratégico, é o que você coloca bonito e pintado na empresa. Ah, os nossos valores são XPTO. Mas cultura é o que acontece na prática. Muitas vezes as coisas não estão juntas e muitas vezes você inclusive coloca coisas quando você faz o seu manifesto cultural para que você possa perseguir e um dia ter algo que você sente que é uma carência da companhia. Outro ponto importante, campos de atuação. Quais são os campos, os segmentos que a gente quer trabalhar? Isso faz sentido? Se é um segmento que eu ainda não estou, qual que vai ser o meu grande diferencial para ganhar esse jogo? E se é um segmento que eu estou, como que eu vou proteger ele? Como que eu vou garantir que ele siga sendo um grande fator de contribuição para a saúde e crescimento da companhia? E, por fim, você define objetivos estratégicos. Isso tudo posto, quais vão ser as metas de forma tangível? Quais são os números que a gente deve buscar? Quais são os grandes novos desafios e eles vão ser monitorados de que forma? Como que você vai acompanhar isso? Quando você formula essas estratégias, você vai pensar em estratégias de uma forma geral, de uma forma lato, e você vai pensar, a maioria das vezes, em estratégias de crescimento. Você desdobra isso em planos táticos, você faz definição de indicadores, você faz alocação de recursos e orçamento para que isso seja uma realidade. Não adianta nada você chegar no planejamento estratégico, você falar que você vai conquistar o mundo, e aí depois você não consegue colocar nada em prática porque você não tem time e você não tem recurso. Inclusive, já é NRF, né, pessoal? Isso é uma coisa muito comum que a gente vê quando volta lá, viajando com varejistas, com indústrias e com nós mesmos, o próprio pessoal da Infopraz. A gente vê um monte de coisa nova, inovadora, a gente fala, meu Deus, vamos inovar, vamos fazer um mundo diferente quando a gente voltar para o Brasil, e a hora que a gente chega aqui, nada muda. Porque a gente está com a cabeça enfiada na areia, a gente está olhando para o cotidiano, e a gente não coloca o olhar no futuro. Isso envolve justamente investimento e pessoas. Bom, por fim, governança e monitoramento. Ter tudo isso muito bem desenhado não adianta nada se você não vai acompanhar ao longo de um período, e não é um período curto. Você precisa ter uma estrutura muito boa para que isso seja uma realidade. Agora, saindo do beabá do planejamento comercial, das definições estratégicas, indo para a nossa jornada comercial, colocando de uma forma bem simples para vocês, eu acho que é um pouco do nosso foco aqui. Uma companhia, ela tem diversas frentes, tem a frente cultural, tem, enfim, diversas coisas que são necessárias. Mas quando a gente olha para as estratégias de crescimento, e a gente está falando de varejo e indústria aqui, de uma forma bem simples, a gente tem que ter essas estratégias detalhadas e a gente vai entrar em processos de negociação, a gente precisa negociar bem, comprar e vender bem, precificar bem e promover os nossos produtos. Isso é válido tanto para o varejo
quanto para a indústria. Voltando ao nosso planejamento estratégico, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que entender onde a gente estava, tinha que desenhar onde a gente quer chegar e pensar e trabalhar muito bem na execução para que isso seja uma realidade e não seja um dispêndio de tempo. Juntando as duas coisas, pessoal, isso é um pouco do que a gente quer trazer para vocês hoje. Como que a gente evolui na clarificação dessas estratégias, do processo de negociação, comprar e vender bem, precificar e promover. Isso, se bem feito, se masterizado, com certeza vai trazer enormes resultados para o negócio de vocês, bem como traz também para a própria Infoprice, que é uma empresa de tecnologia. Só que aí vem as pedras no meio do caminho. Hoje, definir a estratégia de uma forma bem feita, negociar bem, comprar e vender, precificar, são espaços de grandes oportunidades no varejo. Eu falo que problema no varejo na indústria tem a vender no atacado. Não vou listar todos aqui, vocês conseguem só de olhar, pensar em diversos outros problemas da forma como as coisas são feitas hoje. E o nosso objetivo é justamente melhorar. Como isso pode ser feito de uma melhor forma para que a gente consiga chegar nos nossos resultados? Veja, cada um desses desafios aqui hoje tem uma boa solução, tem uma forma de ser feito melhor. E a Infoprice, como companhia, ataca diversos desses pontos. Porque a gente acredita justamente em simplificar o varejo para que ele atinja o seu potencial máximo. Porém, nós atacamos alguns desses pontos. Nós acreditamos também no poder do ecossistema. A gente acredita também no poder da conexão. E por isso esse evento. Porque para resolver essa quantidade de coisa que a gente tem aqui, sozinhos sabemos que não é possível, e por isso os nossos parceiros nossos que inclusive estão nesse evento, e as pessoas com quem vamos conversar hoje, pessoas que vão apresentar. E por isso, fazendo jus ao nosso nome, Pricing Conectado. E aí, pessoal, para que a gente entre no detalhe de cada uma dessas coisas, eu apresento para vocês a jornada que vocês terão aqui conosco ao longo do nosso dia. Nós elaboramos para vocês uma grande trilha de conhecimento que vai passar por uma trilha do varejo, uma trilha da indústria, intercalados e temas que vão ser conjuntos, com foco no varejo e na indústria. Começa justamente comigo, vocês estão me ouvindo agora. Na sequência, a gente vai para uma palestra do Diego Souza sobre redução de rupturas. Nós vamos depois para a palestra do Gambaroni sobre posicionamento, margens. Na sequência, a gente vai ter o Fernando Faro, da Varejo 360, falando sobre inteligência competitiva na prática. Isso tudo nesse primeiro grande bloco, que são estratégias na prática. E, por fim, nós vamos ter a Fernanda Garbosa, da Nielsen, falando sobre quick wins de um bom gerenciamento de categoria. Entrando no nosso segundo bloco, como negociar e comprar bem, nós vamos ter a nossa sexta palestra, um debate, onde Store Wars ou Love Store, vamos falar sobre JBP, ou sobre o ensejo de JBP, como que isso acontece na prática, e a gente vai ter junto com a gente o Cláudio Serrano da Mendi, o Guilherme Auger da Medify e o João Guerra do Hortifruti Natural da Terra. Depois nós vamos falar sobre a importância da colaboração CPFR, Varejo e Indústria, com o Rodrigo Santos, da Kicker. E entrando no terceiro bloco, como conquistar o consumidor. Nós vamos ter um case de sucesso do varejo da própria Infoprice, com o Marcos Rogério e o Vitor Neves. E nós vamos falar também como o AI pode nos ajudar nesse processo de precificação com a Vanessa, da Infoprice. Por fim, Brasil, país da promoção, Grande Minoro, da Shopping Brasil, trazendo a bola para o chão para os consumidores e como impulsionar suas vendas com o Retail Media, Dário Goda. E, por fim, experiência de compra no varejo omnicanal com o grande professor Maurício Morgado, da FGV. Pessoal, para resolver todos esses dilemas estratégicos, a Infoprice ela faz muito por onde? Mas a Infoprice sozinha, ela vai até determinado ponto, e com essas grandes pessoas aqui, grandes especialistas do varejo, que a gente espera tentar ajudar vocês nesses desafios e trazer esse conhecimento. Bem-vindos ao Pricing Conectado 2025, é um prazer tê-los aqui conosco.